Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Limberti aqui do canal Literatura Fora da Escola e hoje eu quero falar com você que é leitor e com você que não é leitor. Você sabia que você tem direitos? Porque normalmente tem sempre alguém dizendo vá ler um livro, você tem que ler um livro, vai cair na prova e a gente fica sempre meio que obrigado a ler. Será que leitura é uma obrigação ou leitura deveria ser um prazer, né? Mas o que eu quero levar aqui para vocês é que existem direitos. Existe um escritor francês chamado Daniel Pennac que escreveu um livro muito legal chamado Como um Romance. Esse escritor francês fez na verdade, um romance, ensaio, onde ele vai criar, e deixa já bem claro aqui na contracapa, os direitos imprescritíveis do leitor. Sabia que você não tem só deveres, você tem direitos também? Vamos conhecer esses direitos? Segundo, então, o escritor, professor, pedagogo Daniel Pennac, ele disse assim: primeira coisa, você tem o direito número 1, o direito de não ler. Olha que maravilha! Se você é leitor ou se você não é leitor, tranquilo, gente, você não tem obrigação, tira esse peso, a leitura deve ser uma coisa prazerosa. Então, você tem o direito de não ler, número 1, tudo bem? Direito número 2, atenção, o direito de pular páginas. Ah, que obrigação essa história de ter que ler na ordem certa. Cada um lê do jeito que quiser, você é livre. Eu particularmente adoro ler o livro de trás para frente. Revista, por exemplo, eu pego sempre de trás para frente, é o meu jeito de ler, é o meu jeito de chegar. Direito número 3. O direito de não terminar um livro. Ora, você pode começar um livro, não gostou e parte para outro, não tem problema. A gente tem costume de fazer isso quando tá assistindo um filme, né? Nos sites aí, no Netflix e tal. Você vai lá, começou a assistir, não gostou, muda de filme, muda de livro também. Você é livre, começa a ler, muda, vai para outro. Depois, 4, o direito de reler. Aí você vai pensar assim: eu tenho direito de ler um livro de novo? Sim, muita gente vai dizer assim, não, mas você tem todos os livros da vida para ler, né? Por que você vai ler de novo um livro? Você vai ler porque você amou essa história, porque você quer viver as aventuras, a fantasia, quer pensar naquelas coisas que foram ditas outra vez. Então, quarto direito, o direito de reler. Depois, o quinto direito do leitor, o direito de ler qualquer coisa. Olha que maravilha. Leitor significa alguém que lê. Portanto, você não é obrigado necessariamente a ler um livro. Você pode ler qualquer coisa. Você pode ler um jornal, uma revista, uma bula de remédio. Você pode ler no celular. Você pode ler na rede social. Você é livre, você tem direitos. Você não tem obrigações. Depois, 6. O direito ao bovarismo. Doença textualmente transmissível. Esse aqui é um direito interessante, ele está fazendo uma menção aqui a uma personagem de uns romances franceses famosos, que é o Madame Bovary, né, do escritor Gustave Flaubert, onde o Flaubert vai contar uma história de uma mocinha chamada Emma Bovary, que pela primeira vez nos romances ali do século XIX vai cometer o adultério depois de estar enfadada pelo casamento, muito motivada por uma esperança, uma imaginação que ela tinha do casamento, que depois, quando se tornou real, ela viu que não era nada daquilo. E ela se pegava muito às leituras, né? Portanto, não se preocupe se você ficar apaixonado por um texto, essa história, né, do textualmente transmissível, que ninguém goste ou que, de repente, as pessoas vão ter preconceitos. Leia aquilo que te tocar, aquilo que você gosta, escolha ali um tema e vá para cima, né? 7. O direito de ler em qualquer lugar. Olha que interessante. Eu tenho que sentar para ler, eu tenho que deitar para ler, eu tenho que ler na escola, na biblioteca. Não, você pode ler em qualquer lugar, você pode ler no banheiro. Tem gente que lê até tomando banho. Fiquei sabendo hoje que eu tenho um amigo que ele leva o celular e fica lendo enquanto ele toma banho, porque o celular dele é a prova d'água. Então olha que interessante, né? Então leia em qualquer lugar. 8, mais um direito. O direito de ler uma frase aqui e outra ali. Olha, tem gente que não quer ler da forma tradicional, da esquerda para a direita, de cima para baixo no papel ocidental. Você vai lendo um pedaço, depois lê outro pedaço, vai lendo de acordo com a sua vontade, com a sua necessidade. Tudo bem? Depois 9, uma das coisas que eu adoro. O direito de ler em voz alta, né? A gente está sempre ali fechado, meu Deus, eu tenho que ler aqui escondido. Não,
principalmente poemas, né? Quem lê poemas em voz alta consegue perceber que os poemas têm ali uma força diferente quando pronunciados. E 10, o contrário disso, você também tem o direito de calar. Ou seja, se você quiser ler e não falar nada sobre isso, quiser guardar para você, você tem direito. Então, sobre leitura, é isso que eu queria dizer para vocês. Nós temos os nossos direitos criados aqui pelo Daniel Pennac, tudo bem? Então, aproveitem aí essa oportunidade de ler do seu jeito, porque você não é obrigado a ler, você tem o direito de ler. E nesse livro é muito interessante porque ele começa, na verdade, no primeiro capítulo, são 4 capítulos, né? Uma leitura super rápida, também capítulos curtos, dinâmicos, que mistura aqui um tom de poesia, de magia, de ficção, ao mesmo tempo de análise crítica, né, onde ele fala do nascimento do alquimista, o nascimento de um leitor. Então, ele vai discutir um pouco a relação dos pais, como é que os pais podem incentivar os filhos lendo histórias, mas não só lendo em voz alta as histórias para os filhos, mas também contando, conversando, pensando sobre a história, discutindo a história, mostrando a página, né? Falar com paixão sobre o livro vai fazer com que certamente as pessoas se interessem por ele, né? Então, quando você já deve ter vivido uma situação dessa, sei lá, você assistiu um filme e a gente conta, não, aquela parte do filme e tal. Se a gente fizer isso com um livro, começar a conversar sobre livros, aliás, olhem aqui no nosso canal Literatura Fora da Escola os outros livros, as outras indicações, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Depois tem um segundo capítulo, que é preciso ler um dogma, onde ele vai discutir justamente as leituras por obrigação. Quando a leitura é por obrigação, ela acaba sendo chata, né? As pessoas falam assim, nossa, eu sou obrigado a ler, eu tenho uma prova para ler, eu tenho uma escola. Ou seja, pensar que tudo aquilo que é obrigado, que é obrigação, não é mais direito, né? Por isso que ele pensa, a gente tem que ter o direito aqui, né? Depois ele vem no capítulo 3 falar ao dar a ler, onde ele vai discutir muito a função do professor, enfim, conta a história de um professor que começou a ler os livros em voz alta para os alunos. No primeiro momento, os alunos falaram, puxa, mas você vai ler o livro inteiro pra gente? E a gente vai ter que ficar aqui escutando, mas aos poucos os alunos foram se empolgando com a história, com os personagens e tal, e o mais interessante e curioso, eles acabavam indo atrás da história, liam os capítulos dos livros antes da aula, chegavam na aula já sabendo o que aconteceu. Uma vez eu fiz uma experiência dessa com meus alunos, uma vez lendo um conto do Guimarães Rosa, a menina de lá, que eles ficaram loucos e foram atrás de ler o livro. Depois, uma vez contando também as histórias do Noite na Taverna, para quem gosta de terror, é sempre uma indicação. E uma vez coloquei o audiobook, que é uma leitura do Pedro Paulo Rangel, muito bacana, sobre a Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Nossa, eles se empolgaram, fizeram peça de teatro por conta própria, enfim. Porque o que é legal do livro, o que é legal da leitura, é justamente a ideia da história. Porque, de fato, gente, existe uma coisa física, cansativa, que você precisa se concentrar num tempo que a gente tem, né, 1000 coisas, o celular tocando, 1000 aplicativos, televisão, filmes, séries, Instagram, Facebook, a vida está acontecendo e de repente a gente não consegue concentrar ali para ler. E quando você se concentra na leitura, você vai perceber que o livro ele passa a ser um amigo, um companheiro, ele passa a ser um confidente, onde você vai ter uma relação com ele do jeito que você quiser. As histórias vão estar sempre ali para você lidar com elas da forma com que vocês quiserem. Vocês vão perceber que escolha um tema que você gosta. Pô, eu gosto de futebol, eu gosto de culinária, eu gosto de aventuras, guerras. Tem livro para tudo isso, né? É só você escolher e se encantar e se deixar levar pelas histórias. Além disso, o Daniel Pennac fala um pouco sobre o tempo, né? A pessoa diz assim, eu não leio porque eu não tenho tempo. Mas pensar que o tempo é uma organização, na verdade, muito vinculada ao mundo das posses, ao mundo das ambições humanas. E ele faz uma comparação interessante. Você tem tempo de ler? E não tem tempo. Mas você tem tempo de amar? Olha que interessante. Então ele faz uma comparação. A gente tem tempo para amar, a gente ama, né, nossos pais, nossos avós, nossos filhos. E ele vai dizer assim: você ama uma história, você ama o retrato que você tem de si mesmo ali no livro, né? Eu até separei uma parte que eu achei muito bonita para ler para vocês, justamente dessa parte. Ele diz assim, olha, na página 119, ele diz assim: o tempo para ler como o tempo para amar.
dilata o tempo para viver. Portanto, você vive mais quando você lê, né? Você vive outras experiências, você se projeta naquilo. E trouxe um outro pedacinho também, super rápido, que diz assim na página 80. E se, em vez de existir a leitura, o professor decidisse, de repente, partilhar sua própria felicidade de ler. Olha só, leitura te torna feliz, é uma alegria você ler, é uma alegria você conhecer as histórias. Portanto, amar, ser feliz, ter direitos, se reencontrar. Um pouquinho aí que o Daniel Pennac traz pra gente em Como um Romance, que eu tenho certeza que todo mundo vai adorar ler esse livro, mas vai adorar sempre ler. Seja livre porque lê. Tudo bem? Então, sem leitores, não temos literatura, né? Não temos autores. Precisamos de mais leitores. Precisamos que a gente tire esse peso que é ler um livro e carregue o amor, a felicidade que é ler um livro. Tudo bem? Então, gente, foi um prazer falar desse livro maravilhoso com vocês. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, leitores e não leitores, tudo bem? E me contem aí qual direito vocês mais gostaram, comentem dos 10 direitos, qual aquele que você se sentiu mais à vontade, mais livre para poder ler, tá? Um beijão no coração de todo mundo e até a próxima!